Otílio Rodrigues. Essas medidas econômicas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos da América foram efetivadas? Lá no início, quando Trump pela primeira vez anunciou tarifaços para o mundo inteiro, as exportações dos países foram adicionadas uma taxação de 10%. No decreto recente, no caso específico brasileiro, porque os Estados Unidos estão fazendo negociações bilaterais com os países e também com alguns grupos, como a Comunidade Econômica Europeia. No caso brasileiro, foi adicionado 40%. Isso significa 50% com vigência a partir de 6 de agosto. Nesse decreto foi aliviado um pouco o problema inicial, porque antes era para todos os produtos. Nesse decreto foi publicada uma relação de produtos isentos, e no caso brasileiro, das exportações brasileiras para os Estados Unidos, quais foram os produtos isentos? Foi o suco de laranja, polpa de laranja, derivados do petróleo, papel e celulose, aviões, então as ações da Embraer explodiram porque ficaram isentas, e ferros e derivados do aço. Isso deu uma aliviada em 35% do total das exportações brasileiras. Contudo, esse tarifaço vai ter grande impacto em produtos que o Brasil exporta de uma maneira significativa, como, por exemplo, café, carne, frutas, pescados e o etanol, o álcool combustível. Então, é mais ou menos a realidade. Trump é um grande apostador, um grande jogador, muitas vezes seu comportamento não é consistente, tem idas e vindas, avanços e retrocessos. A gente pode identificar algumas motivações econômicas, como, por exemplo, internamente, os Estados Unidos têm uma dívida pública que já é 124% do PIB norte-americano, e ele precisa arrecadar receitas para reduzir a dívida, porque tem razões também do déficit fiscal norte-americano, mas também tem justificativas políticas. Ele está cumprindo promessas eleitorais dentro daquela campanha Make America Great Again, o MAGA, Faça a América Grande Novamente, e tem interesses geopolíticos também. Esse é mais ou menos o panorama do que aconteceu. Claro que isso traz efeitos para a economia brasileira. Quais seriam esses efeitos ou essas consequências da ação protagonizada pelos Estados Unidos da América para a economia brasileira? Bem claro que alguns setores da economia brasileira vão ser gravemente penalizados. E nós citaríamos aí o setor do agronegócio, que é um setor onde o Brasil é vanguarda mundial, o setor de manufaturados também, vai sofrer um impacto, e mineração também. Isso, a pauta de produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos será fortemente impactada. Em condições normais, não tem como as empresas absorverem um aumento de custos da ordem de 50%. Economicamente, isso inviabiliza muitos negócios. Então, o primeiro impacto na economia brasileira vai ser uma queda nas vendas, porque as empresas brasileiras que exportam produtos para os Estados Unidos não vão conseguir, ou as empresas norte-americanas que compram das empresas brasileiras, não tem como eles absorver um aumento de custo de 50%. Se eles transferem isso para os preços, o consumidor norte-americano vai arcar com esse aumento de custos. O consumidor não está disposto a pagar, ele vai procurar produtos substitutos, marcas substitutas. Um outro impacto que vai acontecer é queda nas exportações brasileiras, que representa, as exportações brasileiras estão na casa dos 40 bilhões de dólares ano. Esse foi o resultado de 2024. Veja só a disparidade de poder dos dois países. Enquanto que as exportações brasileiras para os Estados Unidos representam 12% do total das exportações brasileiras, ou seja, de tudo que nós vendemos para o mundo, 12% vai para os Estados Unidos. Enquanto que
do lado contrário, o que nós importamos dos Estados Unidos, ou seja, as exportações americanas ao Brasil, é 30 vezes menor, o que significam apenas 0,4% do total das exportações americanas. Haveria ainda um impacto disso internamente no Brasil, na inflação, porque se o Brasil retaliar, o que provavelmente deve ocorrer, ao retaliar, ou seja, dar a mesma taxação para as importações brasileiras aos Estados Unidos do que nós compramos, as importações nossas se tornarão mais caras. Isso tem um impacto na inflação brasileira e vai ter um impacto também nos juros, que não vai poder baixar, e vai gerar, é possível que gere consequências com a perda de emprego, perda de renda e problemas locais aqui na nossa economia. Isso seria assim, um balanço geral de uma maneira bem simples. Com relação ao cidadão brasileiro, como é que fica a situação do cidadão brasileiro? Ele vai ser impactado já de imediato ou isso vem no médio e longo prazo? Essa é a dúvida que está em todas as nossas cabeças. Não temos como estabelecer exatamente o que vai acontecer, porque vai depender, ainda há negociações. O Brasil cometeu uma falha grave, o governo atual, em não ter, logo no início lá, porque quando você é eleito presidente de um país, você não pode raciocinar como se estivesse agindo com os seus eleitores para o seu time. Você é presidente da nação. E aí não entra, até a hora da eleição, tudo bem, mas depois de eleito, não tem mais essas questões ideológicas, partidárias. Então, o Brasil falhou, porque criou um ambiente de acirramento entre o Brasil e os Estados Unidos. O governo brasileiro não tomou a iniciativa de procurar os Estados Unidos para manter relações comerciais mais próximas, porque já que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro brasileiro após a China, então houve um erro aí, e agora os Estados Unidos estão utilizando do seu poder econômico, político e militar para determinar e estabelecer as regras. Primeiro, houve aí um erro. Quais são as consequências disso? Não dá para estimar exatamente como eu estou dizendo, porque vai depender do jogo das negociações diplomáticas e do que ficar definido no final de tudo, de todo esse processo. Mas, pelo que a gente viu até agora, se a carne e o café, que são produtos importantes na cesta básica do brasileiro, se nós não vamos mais poder exportar na mesma volume para os Estados Unidos, significa que vai sobrar mais produtos no mercado interno. E isso pode trazer como consequência redução no nível de preços da carne, do café e de outros, do etanol, álcool combustível, já que não dá para as empresas brasileiras instantaneamente, imediatamente, substituir os Estados Unidos, deixar de vender para os Estados Unidos e vender para outros países. Então, num curto prazo, deve acontecer uma queda nos preços desses produtos. Mas, por outro lado, vai acontecer um aumento no preço das importações, dos produtos importados, insumos, fertilizantes e outras questões estratégicas, né? Então, em primeiro lugar, na vida do cidadão, é mais ou menos isso que vai acontecer. Num prazo mais longo, se configurar essas expectativas, aquilo que a gente espera, vai acontecer uma queda no emprego, porque as empresas exportadoras não vão conseguir se ajustar imediatamente e vai reduzir o nível vai gerar desemprego, vai gerar queda na renda dessas pessoas e queda no PIB. Se estima que os impactos disso na economia como um todo deve ocasionar uma queda no nosso PIB, o Produto Interno Bruto, da ordem de 0,3%. E para o cidadão comum, isso significa mais dificuldade, né? Mas ainda não dá para a gente precisar exatamente o que vai acontecer.